Graça e paz no Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Minha Casa um Pedacinho do Céu. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre um tema, a esperança na escuridão. Hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico que é conhecido por muitos como aquele que tem a paciência. Você já deve ter ouvido aquele ditado popular que diz assim, paciência de Jó. Vamos falar sobre Jó. Acompanhe. No livro que leva o seu nome, Jó é retratado como um homem íntegro, fiel e que se desviava do mal. E quem faz essas afirmativas e dá testemunho de Jó é o próprio Deus. E nós vemos que esse homem, ele era muito próspero. Era o homem mais rico da sua região. Era o homem que possuía muitos empregados. A família de Jó era uma família abençoada, com 10 filhos, esposa. Jó era um homem feliz com tudo que nós sonhamos em um dia ser. Ter uma família vasta, ter um bom emprego, ter uma saúde financeira muito boa, gozar de uma saúde física e mental. Para usufruir de tudo isso, Jó era esse homem. Mas um dia a escuridão chegou na vida dele. E Jó nos ensina, através da sua vida, como nós conseguimos vencer esse momento de escuridão. De um dia para a noite, Jó perdeu toda a sua fortuna, enterrou seus 10 filhos mortos, perdeu seus empregados, perdeu sua saúde. Houve uma situação na vida de Jó que uma coisa foi levando outra e a ponto de que qualquer um de nós que se colocamos no lugar dele, chegamos a perguntar, será que eu aguentaria? Eu não sei se você consegue fazer essa pergunta para você, mas será que você aguentaria uma situação dessa? Um caos financeiro, um caos familiar, enterrando 10 filhos, e um caos na sua saúde física. O texto diz que Jó sofreu tão amargo esse momento de escuridão que ele chega a desejar a sua própria morte. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas Jó mostra para nós como nós devemos enfrentar esses momentos. Em nenhum ponto Jó questionou a Deus do porquê Deus fazia isso com ele. Há um momento que a sua esposa, cansada, ferida, de tanto sofrimento, não aguentando mais, chega diante dele e fala assim, Jó, você se mantém fiel a Deus, você se mantém íntegro. Jó, acaba com esse sofrimento, amaldiçoa a Deus e morre em paz, Jó. Rejeita a Deus, Jó. Blasfema contra Deus, Jó. Questiona esse Deus por que ele fez isso contigo, Jó. E morre. Mas Jó dá uma resposta a ela que nos faz pensar. Ele diz, mulher, para de falar como qualquer uma outra doida aí. Qualquer uma que não teme a Deus, qualquer uma que não acredita no Senhor. Se nós recebemos o bom de Deus, também temos a condição de receber o mal. Jó era um homem que confiava em Deus. É claro que por mais que confiasse em Deus, isso não fazia ele angustiar-se no seu corpo pela situação que vivia. E por vários textos a gente vê Jó se lamentando sobre si. Nunca questionando Deus, mas questionando a si mesmo, a sua existência. Em um momento de escuridão, jamais ele colocou a culpa em alguém ou em Deus sobre tudo que estava passando, mas sim nele mesmo. E nos mostra e nos ensina como resistir. Jó nos traz um ensino tão maravilhoso. Jó é acusado pelos seus amigos que algo de mal havia feito, que ele precisaria pedir perdão, que algum erro havia cometido, que ele tinha que confessar os seus pecados. Mas o próprio Deus deu testemunho de que esse homem era íntegro, infiel e se desviava do mal. Jó, não tendo pecado algum, falando, eu não tenho que confessar, e ainda agora sendo acusado. Mas em nada este homem pecou contra Deus.
Num dos seus questionamentos sobre a situação que vivia, Deus tem um encontro com esse homem. E há uma revelação de Deus para ele sobre tudo que ele estava passando. Mas essa revelação é numa forma de soberania. Deus se mostra soberano, falando: Jó, aonde você estava quando eu criei todas essas coisas? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz tudo isso? É a pergunta que nós fazemos assim: aonde estava eu quando Deus criou tudo? Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, Deus jamais perde o controle. O que cabe a mim é você a resistir ao momento de escuridão. Porque no momento de escuridão, Deus tem um propósito. Às vezes nós não sabemos e conseguimos enxergar qual é, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, Deus não perde o controle. Deus não quer nos maltratar, não quer nos atingir, não, Ele quer nos ensinar. Prova disso é que Jó, em um momento, após a sua afirmação a Deus, a sua afirmação em Deus, e sabendo que aquilo que passava era por um propósito de Deus, e que Deus nunca havia perdido o controle e estava no controle de tudo, Jó faz umas declarações que nós precisamos fazer. Jó menciona ao Senhor que antes do seu sofrimento, da sua luta, do seu momento de escuridão, ele apenas conhecia a Deus de ver. De ouvir, melhor dizer. E hoje ele chega a uma afirmação na sua vida dizendo: Senhor, antes de todo sofrimento, antes de toda luta, antes de toda angústia, eu só o conhecia de ouvir falar. Quantos de nós só não conhecem ao Senhor de ouvir falar? Ouvir quem é Deus, ouvir que Ele é soberano, ouvir que Ele é onipotente, pode todas as coisas, ouvir sobre Deus, que Ele quer o melhor para nós. Mas depois do sofrimento, da angústia, da escuridão na sua vida, Jó fala: hoje eu conheço em vê-lo. Jó viu Deus operar na vida dele. A palavra do Senhor no livro de Jó, lá para o seu final, ele fala que Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E ao orar pelos seus amigos, Jó é restaurado da sua saúde física, da sua saúde mental, a sua saúde espiritual. Deus torna Jó ainda muito mais rico que ele era no começo da sua prova. Deus dá 10 filhos a ele. Jó tem muito mais empregados do que tinha. Deus restaura a vida de Jó em dobro, porque este se manteve íntegro e fiel a Deus, mesmo em um momento de escuridão. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua situação. Mas eu sei no Deus que nós servimos. Eu sei o Deus que lhe ama. Eu sei o Deus que vela por a sua vida. Não desista. Há esperança para a tua vida, para o teu lar, para o teu casamento. Há esperança para seu filho, para sua filha, para seu esposo, para sua esposa. Há esperança. Porque a nossa esperança está em Deus. E no momento certo Ele virará o teu cativeiro, assim como fez com Jó, e te colocará em dobro tudo aquilo que a escuridão te levou. Mantenha-se firme. A escuridão não resiste à luz. Deus está sobre a sua vida. Eu desejo que o seu lar seja um pedacinho do céu, eu desejo que você seja abençoado e que Deus manifeste a sua presença na tua vida, na tua família. Fica com Deus. Em nome do Senhor Jesus. E que seu lar seja um pedacinho do céu, onde há harmonia, amor, fidelidade, união, paz reina e a presença do Senhor é real. Deus abençoe a tua vida.